Glória a Deus. Muito bem, meu irmão. Sou o pastor Wagner Jesus, aqui de São Luís do Maranhão. Estou trazendo para você esse livro, O Terrorismo Muçulmano no Brasil. Você sabe o que é ser um muçulmano? Você sabe por que essas pessoas estão aí usando essas armas? Por que só os muçulmanos usam essas armas em defesa de sua fé e dizem que é por causa da sua fé? Por que o livro dele, chamado Alcorão, tem tanto isso que você está vendo aí? Por que a palavra terror, matar, cortar pescoço, tem muito no Alcorão por conta da guerra que é feita, meu irmão, para a pessoa que não obedece ao Alcorão? E a Bíblia, o que é que diz? Por que as palavras da Bíblia são totalmente diferentes do Alcorão? Por que a palavra amar existe na Bíblia para os inimigos, amar os inimigos, e o Alcorão manda até a ódio dos inimigos? Qual é a diferença? É isso que eu quero dizer para vocês. Irmãos, tem muita gente se convertendo ao islamismo, muita gente mesmo, principalmente no Brasil. O terrorismo está acontecendo em todos os locais. Todos os terroristas conhecidos são muçulmanos, mas muita gente não sabe ainda qual é a raiz de tudo isso. أين ذهبت بريطانيا العظمى؟ أين ذهبت روسيا القيصرية؟ أين ذهبت ألمانيا النازية؟ أين ذهبت كل هذه القوى؟ الذي أذهبها سيذهب أمريكا بإذن الله تعالى. لقد حكمنا الدنيا، وسيأتي يوم والله نحكم فيه كل الدنيا. سيأتي يوم نحكم فيه أمريكا، سيأتي يوم نحكم فيه بريطانيا، ونحكم فيه كل العالم. E eu quero contar para você aqui que tem muita gente enganada, aqui no Brasil principalmente. Por quê? Porque existe uma mensagem do islamismo aqui para o Ocidente e existe outra mensagem para o Oriente. Porque lá no Oriente é onde tudo começou, é onde lá eles vivem realmente aquilo que é o islamismo. Mas aqui no Ocidente estão abrindo as portas para o islamismo sem de verdade saber o que é o islamismo. How much contradiction does the Charter of the United Nations and Islam have? We take what Abdullah ibn Abbas, he said, because he is Sahabi, from the greatest of the Mufassirin. He said to take jizya from the Ahlul Kitab. Completely contradicts, my dear brothers, the articles of the United Nations. Article 2, paragraph 1 says the organization is based on principle of sovereignty and of equality to all of its members. Equality to all of its members. Is there such a thing in Islam? Is there equality of faith? If we look to one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the authority of Abu Hurairah, Sahih Muslim, so no Sunni Muslim can really argue against Sahih Muslim or Sahih Bukhari. Rasulullah said, don't greet the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. And Imam Malik, he said the same thing as well. In fact, Umar ibn Khattab, who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that if there was to be another Nabi after me, it would be Umar ibn Khattab in his own charter, not charter of United Nations, in his charter with the people of Sham, with those Christians of Sham, in his charter was Kafir and Muslim, they're not allowed to wear the same clothes as one another. If the Muslim, he comes out on the day of Eid and he sees Kafir with nice clothes, the Kafir has to take his clothes off and give it to the Muslims. The Kafir, when he walks inside the street, he has to wear a red belt around his neck, and he has to have his forehead shaved, and he has to wear two shoes which are different from one another. He's not allowed to, and he's not allowed to walk on the pavement. He has to walk in the middle of the road, and he has to ride on a mule. And that's only for the adults, not for the children. And you can see how Islam would make the child become a Muslim. The kafir, or the child growing up in a state of kufr, he will turn to Islam. Why? Because the child will be walking along with his dad. He said, Dad, yeah? Why you got your forehead shaved? I don't know whether these Muslims, they make me do it. Why you got to walk? Why can't you ride the animal? Like the Muslims, they ride the animal like this. Why are you walking with both legs dangling on the side of the donkey?
Why is it every time the Muslim comes to you, he asks you for your clothes, you give it? Why is it every time he tells you to get down from the horse, you have to take it? And not only that, he said the kuffar, they can have their churches. They can have their churches, but they're not allowed to ring the bell. And if a Muslim, he's walking by, let's say for example, a Muslim's been on Edgware Road for example. He's had some nice shisha, some nice steak, no hubble bubble, we don't deal with anything like that. And he's walking along and he's rubbing his belly and he's like, oh man, you know, I don't want to upset my wife tonight. What he can do, he can go to the church, knock on the door, John, let me in. Okay, no problem. John has to put up Abdul Ghafoor for the night. Abdul Ghafoor with his big belly, having his nice kebab, John has to open up the church and he has to go there and sleep there nice and comfortable and say, all right, John, thank you, and then carry on going early in the morning. Which wife is going to live with John under that type of circumstances? What kind of honoring is this for me to live with John and Abdul Ghafoor comes every Friday night and sleeps in our bed as well? Of course. Because sunnah is to look after the guest, isn't it? I can't make you sleep on my floor if you can't. You're a Muslim, by the way. So what about when Abdul Ghafoor goes to John's house? John, sleep on the floor, and I'll sleep on the bed. What's going to happen? Tracy's going to be on the floor thinking, my husband, he's got a forehead shaved, and this one, look to this one, Khatab, mashallah. Which one's more attractive? We're not gay, but I'm just saying. A man with his forehead shaved and one belt around his neck and two different colored shoes, or Amir Khattab. Amir Khattab, we're talking about here now, with that nice Chechen hat, big beard, you know, a bit to the side, yeah? And he's got the badges there, La ilaha illallah, la ilaha illallah, yeah? And he's got a big gun, and he's got a big camouflage jacket on, nice boots, gloves as well. Even if he's got a couple of fingers missing, still looks attractive. Yeah? What's Tracy going to do? John's in for a problem. He just let him in for a kebab, he lost his own wife as well. So everyone's going to become Muslim. That is, my dear brothers, the Islamic State. Então muitas cidades já estão se entregando totalmente para o islamismo aqui no Ocidente, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a França, a Bélgica, e você está vendo o resultado aí, bombas acontecendo lá, e agora vai ter as Olimpíadas aqui no Brasil, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a polícia do Brasil está tentando defender o povo das bombas, mas do modo errado. Por quê? Isso se defende de maneira espiritual. E espiritual primeiro é orando a Deus para saber de verdade como se defender e descobrindo a arma principal que eles usam para fazer tudo isso, que é a religião. Todo atentado à bomba tem a religião islâmica por trás. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا. جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. حديث ابن مسعود لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل وأبي هريرة وعدد من الصحابة في مسألة. É isso que eu quero mostrar, que o Brasil só vai conseguir se defender do terrorismo se descobrir quem foi Maomé, o que ele fez, como ele atacava judeu e cristão, e a diferença entre ser um país cristão e ser um país islâmico, tá certo? Agora você vai ver, primeiro, antes de eu colocar isso, por que as 57 nações hoje que são muçulmanas têm ódio de cristão, não aceita a Bíblia lá de forma alguma,
são inimigas totalmente do cristianismo. Por quê? Porque foi isso que Maomé deixou para eles, foi isso que Maomé, fundador do islamismo, doutrinou para eles. Não só doutrinou, mas ele perseguiu, matou, tocou fogo em cristão vivinho e em judeu também, e deixou essa cultura em todos os países muçulmanos, tá bom? De perseguir cristão e judeu. E todas as cidades que ele islamizou, vou provar aqui que foi com guerra. Ninguém de lá daqueles países foi chegar e dizer: pode entrar, Maomé, a partir de hoje nós somos muçulmanos e não queremos mais cristianismo, nem judaísmo, nem outra religião, vamos dar de graça para ti. Nunca foi assim, sempre foi guerra. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا إطلاقا. اليهود كفار، ليس لأنني أقول ذلك وليس لأنهم يقتلون المسلمين، ولكن لأن الله قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالذي كفرهم الله. عقيدتك في اليهود: واحد انهم كفار، اثنين انهم اعداء. مش اعداء عشان يحتلوا فلسطين، وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين كفروا اليهود والذين أشركوا. 3. عقيدتك في اليهود أنهم لن يكفوا عن قتالنا وقتلنا، ليس من أجل الأرض والأمان كما يزعمون، وإنما من أجل الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هي دي أنه ينبغي أن نعتقد عقيدتك في اليهود أن القتال معهم دائم ولن ينتهي حتى القتال الأخير. ودي الرابعة في عقيدتك في اليهود، أنهم سنقاتلهم وسنهزمهم وسنستأصل شأفتهم، فلا يعود على ظهر الأرض يهودي واحد. ليس لأنني أقول ذلك، بل هي البشارة: لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلونهم ولو اختبأ اليهودي، ده رواية أخرى من رواية الحديث، خلف حجر أو شجر، نادى الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، وقد بلغني والله أعلم بالحال أنهم يكثرون من زراعة هذا الشجر الآن. أما أنتم يا يهود لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم يا من أجدادكم القردة والخنازير. أما أنتم يا يهود زرعتم غلا في قلوبنا، بل ورثناه أولادنا وأحفادنا. ألا بقاء لأشكالكم ما بقي أحدنا. أيا يهود، ألا لعنة الله عليكم. أيا يهود، اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك وعذابك. اللهم إنا نسألك أن تعيد مسخهم لتقر أعين المسلمين برؤيتهم قردة وخنازير. أيا خنازير الأرض،
أيا خنازير الأرض أيا خنازير الأرض تقتلون المسلمين ببرود الخنازير. Procure livros antigos, procure professor de história, tá? Mesmo que eles não sejam nem cristãos nem nada, mas pergunte para eles, eles vão lhe dizer todas as grandes batalhas do mundo travadas na Síria, por exemplo, no início, antes da Síria ser um país muçulmano como é hoje, antes do Egito ser um país muçulmano como é hoje, antes do Paquistão ser um país muçulmano como é hoje. Quem foi que entrou lá com guerra? Com guerra. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Por aí estão dizendo, o Islã tem raiz de paz e de amor. Nunca. Por isso que eu quero investigar com você aqui o que é o islamismo. Primeiro, conheça isso bem aí que eu vou mostrar para você, tá certo? O que é? Nós vamos daqui para frente fazer uma pesquisa aqui baseado num testemunho de um ex-pastor. É isso mesmo que eu estou dizendo. Enquanto nos países muçulmanos, milhares de cristãos estão morrendo lá para nunca deixar sua fé, porque eles conhecem a verdade e sabem o que é o islamismo de cor e salteado. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um monte de gente se convertendo ao islamismo, principalmente um pastor presidente, que é esse que nós vamos usar o testemunho dele, que foi encontrado na internet, para a gente estar comparando o islamismo com as coisas que ele faz, onde ele mostra que tem total desconhecimento do que é o islamismo, e por isso ele entrou nessa barca furada, nessa armadilha do diabo. A Bíblia diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus disse, quando você conhece a verdade te liberta. Então eu quero que, enquanto eu estou falando, estou colocando aí essas mensagens aí, você vai lendo por causa do tempo nesse DVD que é muito pequeno. Mas nesse livro que nós publicamos, de mais de 200 páginas, que tem muitas fotos, muitos vídeos, muita história para você ver o que é o islamismo, então você vai ver um pouco melhor. Por enquanto, vamos ver o testemunho desse homem que se converteu aqui no Brasil, de uma igreja gigantesca, e agora ele é muçulmano. Então vamos ver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toda glória seja para Allah subhanahu wa ta'ala, que nos criou a todos e que também fez chegar até nós, por intermédio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem do Islã, que veio para unificar todas as religiões, conduzindo os homens à adoração do Deus único e verdadeiro. Durante cerca de 21 anos estive ligado à fé evangélica e trabalhei na igreja inicialmente como pregador itinerante no Nordeste brasileiro, mais focado no estado da Paraíba, que era o meu estado, pregando em diversas cidades. E em determinado momento ascendi aos cargos mais importantes da igreja, fui consagrado presbítero da igreja, fui consagrado evangelista e por fim pastor. E nessa caminhada cheguei a me tornar presidente de um campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde durante 10 anos estive à frente desse campo e pude assistir ao crescimento da igreja, onde nós tínhamos cerca de 17 igrejas montadas naquele estado e também no estado de Pernambuco. Do meu conhecimento no Brasil, 2 pastores que se reverteram ao Islã. Um é o pastor Ismail, que era pastor das Assembleias de Deus em Pernambuco e hoje é um sheikh que trabalha na cidade de São Paulo, Sheikh Ismail. Também recentemente eu conheci um pastor
um ex-pastor lá na cidade de São Paulo, pastor Daniel, que se reverteu ao Islã há cerca de um ano e que hoje trabalha no Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, o CEDIAL, lá na cidade de São Paulo, em São Bernardo do Campo. E recentemente eu tive a notícia de que um padre na cidade de Florianópolis, ele fez a sua reversão. Assisti isso através do YouTube, um trabalho dos irmãos do Islam Boy, lá na cidade de Florianópolis, divulgado no YouTube. E esse padre, em um aeroporto, ele fazia a sua reversão e dá também o seu testemunho. Então, essas pessoas não conheço mais, talvez tenha muito mais, eu não tenha ainda conhecimento. Mas a minha esperança é que muitos possam chegar a esse reconhecimento da unicidade divina, do Deus único que criou os céus e criou a terra, e nós tenhamos no Brasil uma grande comunidade islâmica para que a glória de Allah subhanahu wa ta'ala se derrame sobre aquela nação. Você sabe o que está acontecendo, meu irmão? Sabe por que está acontecendo esse tipo de conversão ao islamismo, que eles chamam de reversão, ou melhor, eles dizem que quando você aceita o islamismo, você volta a ser como Deus planejou desde Adão. Então eles chamam isso de reversão, que é uma mentira, tá bom? A Bíblia diz que um homem como esse, ele está desviado, ele está cortado totalmente da relação com Deus. Lá no livro de João 15, do verso 1 em diante, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que está em mim não dá fruto, meu pai corta e lança no fogo. Então, infelizmente, uma pessoa que sai do cristianismo, que quando Maomé chegou, há quase 600 anos antes de Maomé, a Bíblia, o Novo Testamento já tinha sido escrito, Jesus já tinha deixado todas as bases para a verdadeira religião que muda o homem, transforma o homem, faz ele nova criatura. Então, não precisava mais de absolutamente nada, entendeu? Então, quando Jesus diz que você está cortado totalmente, quando não dá fruto, é exatamente isso. Fruto na Bíblia é você não demonstrar a vida cristã, não demonstrar os ensinos de Jesus através do teu procedimento, entendeu? Então, infelizmente, um homem desse, ele caiu da graça, como diz Gálatas 5:4, ele caiu totalmente porque se desligou da fé. Irmão, deixa eu te mostrar como tem muita gente enganada. O próprio Alcorão diz que é proibido mexer nas mensagens do Alcorão, ou melhor, não pode rasurar, não pode aumentar nem diminuir. Mas como os líderes que estão evangelizando o Ocidente do Islã são diabólicos, eles têm uma estratégia para ser igual o coração de Maomé, que trabalhava sempre com engano, com a falsa doutrina. Eles estão investindo 32 bilhões, o Emirados Árabes, por exemplo, na evangelização do Ocidente, aqui no Ocidente. E eles estão morando no Brasil, um monte desses empresários fazendo isso. E uma das coisas que estão fazendo aqui é adulterar o Alcorão. Por exemplo, eu tenho aqui 3 traduções do Alcorão. Peguei na Biblioteca Pública de São Luís do Maranhão. E cada um tem uma tradução diferente. Por exemplo, tem texto que ele é totalmente tirado, como esse capítulo 8, 12 em diante do Alcorão é tirado. Então o que é isso? Você está sendo enganado para esconder o monstro que foi o Maomé. Por isso que nas mesquitas muita gente está recebendo uma tradução totalmente leve, onde não tem de verdade certas coisas que o Alcorão tem. Só no Ocidente é que tem certas coisas
Porque seu verdadeiro Alcorão lá, o de lá, viu? E muitos que estão na biblioteca são verdadeiros. Os que estão distribuídos nas mesquitas daqui estão fraudados para enganar. Por isso muita gente está se convertendo, porque não estão lendo o verdadeiro Alcorão. Cuidado com isso. Pois é, meu irmão, veja a contradição. Enquanto muitos estão cegos, totalmente, no Ocidente, aceitando o Islã, lá no Oriente, muita gente está recusando. Lá onde eles conheceram desde berço o Islã, onde a Bíblia foi totalmente proibida. Mas um dia alguém falou da palavra de Deus, da verdadeira palavra do verdadeiro Deus para eles. Veja o que aconteceu com esse homem que vai falar aí, que era também um líder de religião chamado imã. Imã é como se fosse um pastor. Eles são, dependendo da corrente religiosa, pode ser imã ou sheik, que representa também o pastor. Esse homem que você vai ver aí é um homem agora convertido ao cristianismo, um homem missionário verdadeiro, do verdadeiro Deus, que abandonou tudo no mundo oriental para servir a Jesus. E hoje está explicando o engano que é o Islã. Viu? Vamos ver agora o testemunho desse homem, um verdadeiro servo de Deus, que está, como muitos nos países do Oriente, está recusando o Islã, porque conhece de verdade lá o que é o Islã. Vamos ver. I am delighted to have with me once more this week a very special guest by the name of Mark Gabriel. Mark is a former professor of Islamic history at Al-Azhar University in Cairo, Egypt, the world's premier Islamic university. Welcome back, Mark. Thank you. I'm glad to be here. And Mark, we are very glad to have you back with us. Folks, last week we discussed Mark's upbringing in Egypt as a Muslim. He told us that he grew up in a devout Muslim family and had the entire Quran memorized by the time he was 12 years old. He attended Al-Azhar University in Cairo, the Harvard of the Arab world, where he graduated second in a class of 6,000. He then became a professor of Islamic history at the university. He also became a Muslim imam at a mosque in Giza, where the pyramids are located. An imam is the equivalent of a Christian pastor. When Mark began to publicly question some aspects of Islam, he was suddenly arrested, tortured, and nearly killed before he was rescued from prison by a politically powerful uncle. When he returned home, he met a Christian pharmacist who gave him a Bible. He started reading the New Testament and encountered Jesus. And he encountered a sense of inner peace like he had never experienced before. When he revealed that he had become a Christian, his father tried to kill him to save the honor of the family. He finally fled to South Africa, where he was given refuge by a Christian family. Assassins pursued him to South Africa and nearly killed him. He fled to the Congo and finally came to this country, where he was granted religious asylum. He now resides in Florida and travels extensively, telling the truth about the religion of Islam. Mark is also the best-selling author of 3 books published by Charisma Press. They are Islam and Terrorism, Islam and the Jews, and his newest, just published, Jesus and Mohammed. Mark, most of our viewers have never read the Quran, and they don't know really how different it is from the Bible. So fill us in. Give us a comparison here between the Bible and the Quran. Yes, the Quran, as Muslims believe, considered the holy book of Islam. The size of the Quran, it's exactly like the size of the books of the New Testament. And the book contains 114 chapters. Which are called surahs. Which called in Arabic language, surahs. Okay. Exactly. And the book is considered, as the Muslims believe, the word of Allah, who was revealed directly from Allah to Muhammad through the angel Gabriel. Okay. The Quran, even when they translate the Quran into English or another foreign non-Arabic language, they just transfer the meaning of the Quran, you see, to the English or another language. But even even you try to study the Quran, learn about the Quran from the English translation, you're going to miss more than 60% or maybe 70% of the real meaning of the Quran. Exactly. Now,
in the Quran, there are a lot of contradictions, as well as in the Hadith. A lot of contradictions. Yes. For example, you can find verses in the Quran that talk about loving Jews and Christians. Yes. And treating them with respect. Yes. Then you can find verses that talk about killing them. Exactly. How do you account for these contradictions? Did Allah change his mind? A Muslim, they justify this contradiction by Arabic term and Muslim and Islamic principle. They call it naskh. Naskh or nask. This principle means that the future verse going to come, it's going to decline or cancel the the previous verse. Okay. So a later verse Yes. would cancel out an earlier verse. Exactly. This that is, might contradict with it. They call it naskh. If you ask them, but why Allah do that? They will say, He do that for the benefit of Muslims. Contradiction, you see, of the teaching of the Quran. And you find the same in the attitude toward Jews and Christians. Absolutely. At the beginning, it was one of respect and honor, and then when they did not accept his revelation, he turned against them and began to argue, you must kill them. Absolutely. Firstly, it was a development also was taking place in this subject, in his relationship with the Jews and Christians. Firstly, he started to adore Christians and Jews, saying a wonderful thing, people of God, the people who carry his word, the people who protect his word. And later, he said, yes, you are these people. But listen, I am the final prophet, came with a final testament. You have to believe in me. Means he started to debate them and reaching out them. So they refused. They asked him sign. The Quran says so. Ask him sign. Give us a sign that we can believe. So, and he cannot give a sign. And he went back to Allah and cried before Allah, help me to perform miracle or to give sign to these people that they can follow me. And Allah became very upset with him and said to him, okay, listen, go back to these Jewish people and these Christian people. Tell them Allah gives you plenty miracles in the Old Testament. And always you rebels and against him. No more miracles. It is only one way to submit to Islam, to accept Islam, or to pay the tax. And if you refuse to do so, you will be killed. So it was development also taking place in this, you see, in this contradiction of the teaching of the Quran toward the Christian and the Jews. Folks, we're going to take a brief break at this point, and when we return, we're going to ask Mark to tell us how Jesus is portrayed in the Quran. Mark Gabriel's fascinating story about his pilgrimage from Islam to Christianity is told in detail in this book, Islam and Terrorism. It is a story so fascinating that you will not be able to put the book down. It's one of the few books that I have ever completely read through all at one time. In addition to his personal story, Mark clearly shows that terrorism is an inherent part of true Islam. And in the process, he clearly proves that Islam is anything but a religion of peace. The book is easy to read. It will open your eyes to the truth about Islam. You will come to understand that we are really not in a war against terrorism. Rather, our war is with fundamentalist Islam. Terror is the method of our enemy. Terror is not the enemy. To get a copy of this book, give us a call at the number you see on the screen. The book can be yours for a donation of $15 or more, including the cost of shipping. Você entenda por que muitos evangélicos estão abandonando. Primeiro, porque o diabo conhece a verdade. Ele sabe quem foi Maomé, ele sabe o que foi que ele fez, e ele sabe como enganar um cristão que não tem consciência do que é o cristianismo e não sabe verdadeiramente quem é o Deus dele. Então, enquanto eu estou falando, você vai lendo aí as coisas que Maomé fez, tá certo? Que estão escritas, ninguém pode fugir da verdade, porque a história, os livros antigos dizem, principalmente o Alcorão, que é a verdadeira história de Maomé. Então, Satanás faz isso para enganar as pessoas. Então, mas o pior problema aqui no Ocidente é porque aqui os líderes estão escondendo o verdadeiro Maomé. Eles não estão dizendo qual é o verdadeiro Maomé.
o que é o verdadeiro islamismo. Então a pessoa vai sem saber de verdade que o islamismo manda bater nas mulheres, que Maomé foi um pedófilo, se casou com uma menina de 9 anos de idade, que Maomé era ladrão, que Maomé começou tudo, foi assaltando caravana, que a maioria das conversões de Maomé tudo foi forçada, porque se a pessoa não se entregasse para o Islã, ele matava, que a maioria das cidades foi tomada à força, com muito sangue de cristão e judeu. Aqui ninguém conta isso, só vão saber disso depois, quando eles estiverem totalmente cauterizados, que o diabo já tiver seguramente deles, aí sim vão contar o verdadeiro Maomé. Aí cauterizado ninguém sai mais, viu? 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé. A fé quer dizer o cristianismo, dando ouvido à doutrina de demônio, porque está com a mente cauterizada. Então cuidado você, para você não cauterizar sua mente, eu estou te mostrando aqui sobre o que é o Islã. Vamos conhecer mais o que esse homem está dizendo. Então Jesus, na verdade, é um profeta do Islã, um profeta muçulmano. Jesus é profeta do Islã, porque ele confirma e afirma a unicidade de Deus. A palavra muçulmano, ela tem sido muito desvirtuada durante séculos. Mas ser muçulmano nada mais é do que demonstrar a crença no Deus único. E Jesus é muçulmano exatamente porque esta é a mensagem que ele traz e que está registrada nos evangelhos. Infelizmente, meu irmão, você vai ter que prestar conta de cada palavra louca dessa que você está dizendo. Jesus muçulmano, você quer dizer então que ele era assassino, ladrão, prostituto, pedófilo, mandava matar os idólatras, era intolerante com todas as religiões em sua volta e um monte de loucura. Então, infelizmente, você vai ter que dar conta do que você está dizendo, tá bom? Porque a Bíblia é para mudar nossa vida e não fazer homens como Maomé, que desde criança aprende a usar arma, como é em 57 nações hoje, onde o evangelho é proibidíssimo, porque Maomé deixou esse tipo de lei para não deixar o cristianismo ficar nesses locais, enquanto que em cerca de 80 anos que você vê o cristianismo dentro da Bíblia, de Mateus até o Apocalipse, você nunca vai ver Deus matando ninguém porque é obrigado a estar na religião cristã. Jamais. Paulo fez isso, Pedro fez isso, Jesus fez isso, ninguém fez isso. Então você dizer que Jesus é muçulmano, você vai ter que dar conta, porque a Bíblia diz, Apocalipse 22, 11 e 12, Jesus diz: eu venho sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então as obras aí principalmente são as doidices que você está dizendo e está fazendo para acabar com o cristianismo e expandir essa fé louca que você está fazendo aí. Uma fé que toda a sua vida apenas matou o cristão, destruiu o cristão. Então, essa primeira parte do DVD que eu quero mostrar, essa loucura que um monte de gente no Brasil e no Ocidente, pessoas que diziam ser cristã, agora são muçulmanas.